Hoje você vai aprender quais alimentos você não pode comer se você tem pré-diabetes ou mesmo resistência à insulina, e dá até para colocar gordura no fígado nesse mesmo grupo. Você vai entender qual que é o real papel da alimentação nesse tipo de condição e o que você não pode fazer se você não quiser piorar a situação. Eu tenho certeza que o que eu vou mostrar aqui é diferente de tudo que você já ouviu sobre esse assunto. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu trabalho especialmente com pacientes que precisam emagrecer, reverter doenças metabólicas, como pré-diabetes, resistência à insulina, diabetes tipo 2, e pessoas que querem ganhar massa muscular sem engordar, ou quer os dois juntos ao mesmo tempo. Eu atendo em São Paulo capital e online para todos os outros estados do Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas, todas com nota máxima. Se você quiser ler essas avaliações, pesquisa no Google Felipe Cagiano Nutricionista. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online criado para quem quer aprender a comer e não precisar mais de cardápio, passar fome ou ter alimentos proibidos. E aqui nas redes sociais eu tento mostrar que o emagrecimento é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, sempre trazendo as melhores evidências científicas. Para a gente entender o que você não pode comer se tem pré-diabetes, ou resistência à insulina, ou gordura no fígado, a gente precisa entender primeiro o que são essas doenças. E dá sim para a gente colocar todas elas no mesmo grupo, porque existe uma mesma causa por trás de tudo isso. O que muda em cada uma dessas condições é a manifestação dela. Então você tem uma origem, e essa origem ela pode causar gordura acumulada no fígado, como a esteatose, ela pode gerar um aumento da sua insulina, que é a resistência à insulina, ou ela pode aumentar a sua glicemia, aumento da gordura no sangue. São três manifestações diferentes do mesmo problema. E qual que é esse problema? É o preenchimento total dos seus estoques de gordura no corpo. Vamos entender melhor. Todas as pessoas têm um espaço no corpo destinado a acumular gordura. É como se fossem armários e a gordura fossem as roupas. As roupas podem ir para os armários. Só que quando você vai engordando, pode chegar o ponto que esses armários ficam cheios. E aí você começa a colocar as roupas em outros lugares, lugares inadequados. E esses lugares inadequados são os nossos órgãos. É daí que se vem aquela história de gordura visceral. Quando você começa a acumular gordura visceral, é sinal que você já encheu todos os seus estoques e agora está acumulando gordura onde não deveria. E quando você chega nesse ponto, um monte de coisa no seu corpo passa a não funcionar tão bem. Então a ação da insulina nesse corpo já não está funcionando muito bem, vira resistência à insulina. Você começa a acumular muita gordura no fígado, esteatose hepática. E quando essa resistência à insulina não melhora e progride, isso vira o pré-diabetes. Por quê? A função da insulina é pegar o açúcar do sangue e colocar nas células. Quando essas células já estão cheias de gordura, a insulina começa a ter mais dificuldade de fazer isso. A célula não quer aceitar a insulina, fica resistente à insulina. Aí você precisa usar muita insulina para fazer isso. Só que chega um ponto que mesmo usando muita insulina, ela não dá conta. E aí ela deixa de conseguir tirar todo o açúcar do sangue e o açúcar do seu sangue vai aumentando. Ou seja, a sua glicemia sobe. E com a glicemia subindo, você pode ficar com pré-diabetes. E se não fizer nada em relação ao pré-diabetes, vai virar diabetes tipo 2 no futuro. O pré-diabetes ele é caracterizado por uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar do seu sangue nos últimos 3 meses, a partir de 5,7. Quando passa de 6,5, aí vira diabetes tipo 2. Junto disso, outros exames podem ajudar a confirmar essa condição, como por exemplo a glicemia em jejum e o HOMA-IR, que vai medir se você tem resistência à insulina. Só que aqui que vem a grande questão desse vídeo. As pessoas veem que estão com a glicemia mais alta, faz lá o exame e a glicose dá alta, e aí elas pensam que elas não podem mais comer coisas que elevam a glicemia. Que coisas são essas? Geralmente os alimentos que têm carboidrato. Então a pessoa acha que não pode mais comer pão, não pode mais comer doce, não pode mais comer arroz, não pode nem comer uma fruta. Eu recebo muito essa pergunta: Felipe, eu sou pré-diabético, eu posso comer uma laranja depois do almoço? E se a pessoa está pensando assim, ela está pensando que alguns alimentos vão piorar essa condição, vão talvez elevar mais a sua glicemia. E assim, esse pensamento tem certa lógica. Quanto mais carboidrato um alimento tem, mais ele vai elevar a sua glicemia depois que você come. Então, por exemplo, um pão francês, ele tem mais que o dobro do carboidrato de uma laranja. Se você comer um pão francês, ao invés de comer uma laranja, sua glicemia vai subir mais. Só que o ponto principal dessa história, como eu expliquei aqui, é que a elevação da glicemia é uma consequência. Ela está subindo porque o seu corpo está com problemas. Que problema? Gordura visceral. Se você perder essa gordura, a sua
glicemia vai abaixar. E se a gente pensar o oposto, se você deixar de comer tudo que tem carboidrato, mas não perder essa gordura visceral, a glicemia não vai baixar também, porque vai continuar com o problema. A glicemia não vai voltar ao normal, ela pode melhorar um pouco, mas não resolve a causa. Então, se você tem pré-diabetes, tem gordura no fígado ou resistência à insulina, não existe nenhum alimento proibido. Inclusive, essa ideia de que tem alimentos que você não pode comer vai atrapalhar o seu processo, porque a pessoa começa a acreditar que o problema é do pão, é do macarrão, é do açúcar. Ela deixa de comer isso e acaba se preocupando menos com o resto da dieta. Ah, eu já tirei o pão, eu já tirei o açúcar, já tirei o macarrão, agora eu vou melhorar. Aí vai lá e não melhora. Eu tenho muitos pacientes, alunos e gente aí nas redes sociais que falam pra mim: mas Felipe, eu cortei o açúcar, cortei a farinha, cortei as massas, por que eu não melhoro? A pessoa fica indignada. Por quê? Porque ela ouviu por aí que precisa tirar isso pra melhorar. Mas não é isso que faz melhorar. O que faz melhorar então? É você mudar a sua alimentação como um todo, deixar ela mais nutritiva, deixar ela de uma maneira que vai te dar mais saciedade, e aí você vai reduzir um pouco do carboidrato, da gordura, para conseguir emagrecer. Então você precisa mudar a sua alimentação para conseguir emagrecer. E para conseguir emagrecer, precisa cortar o açúcar? Não. Precisa cortar o pão? Não. Precisa cortar a laranja depois do almoço? Não. Tudo a gente consegue encaixar no emagrecimento. Ah, Felipe, mas eu como muito açúcar. Ok, então provavelmente vai ter que reduzir essa quantidade. Mas não é uma mágica que se tirar o açúcar, resolve o pré-diabetes. Se colocar o açúcar, piora o pré-diabetes. Não. Eu tenho paciente que reverteu o pré-diabetes e a pessoa tomava um cafezinho com açúcar todos os dias, porque ela emagreceu mesmo com esse cafezinho com açúcar. Então encontrar um bode expiatório, o grande culpado desse alimento é aquele alimento, te tira o foco do que você realmente tem que fazer, que é uma mudança geral da sua alimentação, uma melhora da sua alimentação e manter essa nova alimentação para a sua vida inteira. Porque se você mudar temporariamente, melhorar os exames e voltar a comer igual antes, você vai recuperar o peso perdido. Então eu vou te pedir uma coisa, coloca aqui nos comentários: não tem alimento proibido pro emagrecimento e pro pré-diabetes. Vamos fixar isso, que vai mudar muito a forma como você enxerga esse processo. Felipe, tá bom, mas eu não sei como inserir os alimentos e ter um bom resultado. Olha, a questão é que aí vai depender de quais alimentos, do restante da sua dieta e das quantidades que você vai colocar. É uma questão individual. E é justamente o que eu faço nas minhas consultas particulares. Eu entendo a sua realidade, entendo o que você gosta, eu analiso os seus exames e a partir disso eu consigo elaborar um plano alimentar que vai te ajudar a superar essas condições. Se você quiser saber mais sobre a minha consulta, tá no primeiro comentário fixado ou na descrição. Manda uma mensagem, pergunta para minha secretária os detalhes que ela vai te explicar. Vamos pro resumão. O que causa pré-diabetes e outras questões metabólicas é o excesso de gordura visceral. É você comer uma quantidade de calorias alta por tempo suficiente a ponto de engordar. Uma vez que você já está assim, não é questão de tirar um alimento ou outro que vai resolver, é o emagrecimento que vai resolver. E dá para emagrecer sem necessariamente cortar nenhum alimento. É só saber encaixar, talvez reduzir a quantidade ou diminuir a frequência, comer de vez em quando. Não é que cortando vai acontecer uma mágica. E seria até bom se bastasse tirar uma coisa que resolvia tudo, mas não funciona assim. Mas o lado bom é pensar que, então eu não preciso cortar essa laranja que eu gosto muito, então ainda dá para eu comer macarrão mesmo tendo pré-diabetes? Se inserir do jeito certo, sim. E me conta uma coisa, você achou bom que não precisa cortar nenhum alimento para reverter o pré-diabetes? Ou você achou ruim, você preferia que fosse mais fácil, basta eu tirar 2 ou 3 alimentos que resolve tudo? Deixa aqui nos comentários e aproveita e já deixa um like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que têm pré-diabetes. Agora, para você entender melhor o tipo de alimentação que você precisa ter para reverter o pré-diabetes, eu fiz um vídeo também sobre isso. Clica aqui que eu mostro o que você precisa fazer para em 3 meses, talvez até reverter o seu pré-diabetes. Agora, se você quiser entender quais alimentos você precisa ter cuidado e atenção, não é para cortar, é para você ter mais atenção. Eu fiz um vídeo aqui com os 10 piores carboidratos, tanto para o emagrecimento como também para quem tem pré-diabetes. Clica aqui para assistir. Espero que você tenha gostado e até a próxima.